Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião de avaliação das condições do sistema da bacia do Rio Tocantins. Normalmente, ao início, nós fazemos uma rodada para ver as pessoas que estão conectadas por videoconferência, para ver a qualidade da recepção e para as pessoas se identificarem quem está participando dessa reunião, ok? Então, começando pelo ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio estou somente eu, Luiz Guilhom. Ok. ONS Recife. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui, Giovanni, pelo ONS Recife. Ok. Bom, então vamos lá. Furnas. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Se for Furnas, somente Marcelo Carvalho. Enerpeixe. Bom, BR Energia e Florianópolis. Bom dia, Joaquim. Bom dia, pessoal. Aqui Florianópolis é Vicente e Rafael. Estreito. Bom dia a todos. Aqui da usina de Estreito, Joseane e Leandro. Lajeado. Bom dia a todos. Aqui é Pedro, do Centro de Operação da EDP, representando a usina hidrelétrica Lajeado. A Defesa Civil de Imperatriz. Bom dia a todos. Defesa Civil de Imperatriz Maranhão. Aqui Elaine e Cícero. Cecima de Goiás. Bom dia, aqui pela Cecima estamos eu, Marcos Aurélio e o Diogo. Tem uma pessoa conectada que a gente não está conseguindo identificar a origem. Emar, se você pudesse identificar agora. Aqui é André Leite, da CAEMA, Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. Obrigado. Bom, todos estão na parte de vídeo identificados. Vamos entrar agora, então, com as pessoas que estão conectadas aqui na sala de situação. Começando pela ANEEL. Bom dia a todos. Gustavo Morar, ANEEL. Bom dia, José Carlos, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Leonor, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Rafael da Suzano Papai Celulose. Bom dia, Anderson, Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Joaquim Gondim, Ana. Diego, Ana. Antônio Augusto, Ana. André Cardoso, DENIT. Lancelotti, bom dia, CNOS, ONS. Bom dia, Guilherme Godoy, do Ministério de Minas e Energia. O Senad, Semadem, se você pudesse identificar agora. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Aqui no Semadem estamos Karine Leal, como sempre, e eu, Marcelo Cerucci. E tem a Enerpeixe também. Enerpeixe, se puder falar. Bom dia, pessoal. Sou o David. Ok, obrigado, David. Bom, então, a sequência normal que nós fazemos, a primeira é uma apresentação do ONS e do Semadem, depois uma apresentação do ONS. Então, Semadem, Marcelo, se você pudesse, já está na tela a apresentação. Ok, Joaquim, vou ser bastante breve hoje. Na primeira figura nós temos o valor da chuva observada, na verdade em todo o Brasil, nos últimos 15 dias eu coloquei, e bom, fica claro, acumulado de 15 dias praticamente abrange todo o país, aí as cores verde escuro e azul são os acumulados maiores, e focando sobre a bacia do Tocantins, dá para ver que ali a cor é mais avermelhada, laranja e no máximo verde. Então, significa que choveu menos ali do que, por exemplo, mais para o oeste ou mais para o sul. O mapa da direita, que é o mapa de anomalias, né? Ou seja, a comparação da chuva observada com a média de longo termo, para este período em particular, que estamos falando, que é 31 de dezembro a 15 de janeiro, ou seja, basicamente a primeira quinzena de janeiro, vemos claramente que a região da bacia do Tocantins está na cor laranja, amarela, ou seja, esses primeiros
15 dias do mês choveu abaixo do normal, né? E a próxima figura é a situação da chuva exatamente dentro da bacia, e uma figura que mostra a sequência temporal da precipitação nos últimos 2 anos. As barras em azul é a chuva mensal nos últimos 2 anos, desde janeiro de 2016, e a curva fina preta é a média de longo termo. Já comentamos, né? Fica muito claro que nos últimos 2 anos ficou chovendo sistematicamente abaixo do normal. Se a gente vê os últimos meses, né? Outubro, novembro, dezembro fecharam bem abaixo do normal. Na verdade, novembro nem bem abaixo, mas fechou um pouco abaixo do normal. Outubro foi bem abaixo, dezembro consideravelmente abaixo, e em janeiro nós estamos até metade do mês com 85 milímetros, sendo que a média histórica sobre toda a bacia é 270. Então está bastante longe de chegar à média histórica, sendo que falta apenas metade do mês. E se a gente leva em conta o ano hidrológico de outubro a janeiro completo, seria de 900 milímetros, e nós temos até o dia 14 de janeiro 515, então apenas um pouco acima da metade. Então estamos vendo que, por enquanto, essa situação chuvosa não está sendo normal, está abaixo do normal, não extremamente abaixo, talvez como a estação chuvosa anterior, mas ela não está conseguindo atingir os valores médios históricos. Na próxima figura, uma imagem de satélite. As cores, basicamente azul, vermelho, indicam nuvens de espessura maior, e dá para ver que na parte leste do Brasil, né, fora um núcleo que tem ali no norte de Goiás, essa imagem é de hoje de manhã, um núcleo bem isolado de chuva intensa que está dentro da bacia do Tocantins, mas dá para ver que em termos gerais a porção leste do Brasil tem menos nebulosidade. Há um círculo vermelho, talvez não dá para ver muito bem na imagem, mas digamos, nessa região que falta nebulosidade, que há menos nebulosidade, a pressão atmosférica está relativamente alta. Inclusive essa banda de nebulosidade que está sobre o oceano passando por São Paulo, ela vai ter muita dificuldade de continuar progressando para o norte, justamente porque está essa alta pressão que de alguma forma atrapalha, vamos dizer, o deslocamento desses sistemas. Então, até que essa alta pressão não consiga enfraquecer ou se deslocar, as chuvas aqui nessa região, tanto a bacia do São Francisco, como discutimos ontem, quanto do Tocantins, não terão chuvas, pelo menos, muito expressivas. Apenas a possibilidade de alguma pancada de chuva mais isolada. Então, na próxima figura, nós vemos a previsão de chuva, modelo GFS americano, para os próximos 7 dias. As áreas em branco indicam chuvas inferiores a 10 milímetros acumulados em 7 dias. E essa cor branca predomina sobre a bacia do Tocantins. Tem algumas áreas em verde, que são chuvas aí entre 10 e 15 milímetros, mas dá para ver que não há previsão de chuva muito abundante, isso fica claro. A chuva mais intensa está mais ao sul ou mais ao oeste, e é por conta dessa alta pressão que eu comentava. Então, na próxima figura está o detalhe da bacia. Há um pouco mais de chance de chover, ou pelo menos com um pouco mais de intensidade na parte norte da bacia, a parte mais baixa da bacia. No lado direito, esse gráfico mostra a evolução do acumulado de precipitação ao longo dos próximos dias, né, dentro da bacia. Os números em negrito indicam o acumulado indicado pelo modelo nos próximos 3, 7 e 10 dias. Então vejam que para 10 dias, segundo o modelo, a chuva apenas atinge os 12 milímetros, que é um valor muito baixo para esta época, lembrando que a média histórica é de 270 milímetros. Então realmente essa precipitação está muito abaixo da média histórica. Então, portanto, a próxima semana com chuvas abaixo da média em toda a bacia. E a próxima figura é semelhante, só que se refere especificamente ao trecho do Serra da Mesa, a cabeceira do rio Tocantins. Vejam que o valor é também muito parecido, muito baixo, na faixa de 9 milímetros.
E essa previsão é feita com diferentes previsões paralelas e é uma boa coincidência entre elas, né? Quando os membros, como nós chamamos, as previsões individuais, divergem muito uma das outras, nós dizemos que essa previsão tem baixa confiabilidade, mas neste caso, todas as previsões são muito parecidas ao ponto que quase não dá para distinguir, 20 linhas aí muito próximas da linha preta. Portanto, é uma previsão de boa confiabilidade. Bom, então esse é o cenário para a primeira semana, pouca precipitação, apenas alguma pancada localizada, mas totalizando valores muito baixos em toda a bacia, né, bem abaixo da média histórica. E a próxima figura mostra a tendência para a segunda semana. Segunda semana, estamos falando do dia 23 ao dia 29 de janeiro, praticamente esgotando o mês de janeiro. Na coluna da direita, que talvez seja o mais interessante, os dois modelos, o de cima é o modelo do CPTEC-INPE, o de baixo o modelo americano GFS, o mesmo que comentamos anteriormente. Essa coluna da direita mostra já a previsão das anomalias. No caso do modelo de cima, as áreas em vermelho seria chuva abaixo do normal e azul acima do normal, e no mapa de baixo, verde indica acima do normal, marrom abaixo do normal. Então, olhando na bacia do Tocantins, só que dá para ver que não existe um consenso entre os modelos, né? O modelo de cima indica uma condição de chuvas mais para baixo do normal, enquanto que o modelo de baixo, o modelo americano, é uma situação mais perto da normalidade. Bom, a discordância entre modelos significa que a confiabilidade dessa previsão é baixa. Então, nós temos uma boa confiabilidade para a primeira semana, mas uma baixa confiabilidade para a segunda semana. Aqui, arriscando um pouco o meu pescoço, eu vou dizer que eu acho que o modelo de baixo, o modelo americano, se dá melhor nessas condições, e provavelmente a segunda semana seja com chuvas um pouco mais perto da normalidade, talvez até um pouco abaixo do normal, mas certamente melhor que essa primeira semana. Mesmo assim, como essa previsão vai até o dia 29 de janeiro, o mais provável, então, é que o mês de janeiro acabe fechando com chuvas abaixo do normal, por conta do que já choveu na primeira quinzena e por conta da previsão destas duas últimas semanas. Especialmente a próxima terá chuvas muito abaixo do normal, a outra mais perto da normalidade, mas mesmo assim não conseguirá compensar a falta de chuva do mês de janeiro. Então é isso da minha parte, vou passar a palavra para a Karine. Como sempre, ficamos à disposição para responder perguntas. Obrigado. Bom dia novamente, pessoal. Então, focando somente na bacia de Serra da Mesa, que é localizado na cabeceira do rio Tocantins, nós temos na figura superior o acompanhamento da precipitação. Então, vejam que nos últimos meses, em novembro, nós atingimos, até passamos um pouco da média, né, o esperado de precipitação para essa bacia. Em dezembro, nós ficamos próximos à média, mas não chegamos a atingi-la. E agora, em janeiro, nós estamos com 66 milímetros, sendo que a média histórica para janeiro é aproximadamente 240. Na figura inferior, nós temos o acompanhamento de vazões. Então, como que essa precipitação se foi traduzida em vazões? Nós tivemos um salto, né, considerável do mês de novembro para o mês de dezembro. Acompanha a linha roxa contínua na figura inferior. Então, do mês de novembro para o mês de dezembro, nós tivemos um salto muito elevado, o que fez com que aumentassem as esperanças, né, de boas notícias para essa bacia. Entretanto, agora em janeiro, as vazões começaram a declinar. Nós tivemos um declínio no valor médio de vazão, e até o dia 10 de janeiro nós estávamos com 629 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 48% abaixo da média. No próximo slide, nós temos a previsão de vazão para os próximos dias. Como o Marcelo Zelucci falou, a previsão para os próximos 10 dias é de aproximadamente 9 milímetros, ou seja, praticamente sem chuva na bacia. Caso esse cenário ocorra, as vazões então tendem a declinar, acompanha a figura inferior, né, a linha contínua vermelha inferior. Então as vazões tendem a declinar, podendo atingir valores aí próximos de 400 a 300 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, nós temos os cenários de vazão.
que seriam os prognósticos de vazão para os próximos meses, considerando fevereiro, março e abril. Lembrando que esses cenários, eles são feitos com base em cenários de precipitações, sendo elas precipitações na média, acima ou abaixo da média, precipitações iguais em 2014, e um cenário crítico que foi gerado com base no fevereiro menos chuvoso do histórico, março menos chuvoso e abril menos chuvoso de todo o histórico dessa bacia. Não existe uma probabilidade maior de ocorrer um ou outro cenário, tá? Aqui eles são considerados como cenários equiprováveis. Então, vendo o recorte de fevereiro a abril, a MLT é de 1.083 metros cúbicos por segundo. E caso nós tenhamos chuvas na média histórica, o modelo nos indica vazões médias na ordem de 898 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 83% da MLT. Olhando um cenário de precipitações iguais às ocorridas em 2014, o modelo nos indica vazões na ordem de 654 metros cúbicos por segundo, representando em torno de 60% dessa MLT. E vejam no gráfico, acompanhem a linha vermelha contínua, ela representa as vazões médias mensais mínimas históricas para a bacia de Serra da Mesa. Então a gente vê ali que em fevereiro, março e abril, existem cenários que ficam abaixo desse limiar de vazões mínimas médias mensais. Entretanto, a maior parte dos cenários fica um pouco acima dele. Então, por enquanto, eu não indico uma forte tendência de quebra dessas vazões mínimas históricas para essa bacia. Mas é necessário que a gente acompanhe um pouco mais para frente, né, a situação de chuvas para ver o que acontece em termos de vazão. Essa era a nossa contribuição para hoje, nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok, obrigado. Vamos fazer então a apresentação do ONS, depois nós abrimos para questionamentos das duas apresentações. Então, ONS, por favor. Ok, Joaquim, bom dia a todos. Vamos dar início aqui à apresentação. Podemos colocar aqui no slide número 2. Só para lembrar, sei que esse slide já vem sendo apresentado em todas as reuniões do Tocantins, mas só para lembrar aqui o esquema, diagrama topológico, né, da bacia do Rio Tocantins, onde a gente lembra que Serra da Mesa é o principal local onde a gente consegue estocar água, né, armazenar água para suprir as necessidades da bacia como um todo, com 43.250 hectômetros cúbicos. O outro local onde se armazena bastante água é a usina de Tucuruí, com 32.000 hectômetros cúbicos, só que esse armazenamento só beneficia os usuários de jusante de Tucuruí. Então, ele, na verdade, não tem, ele tem menos utilidade do que essa água armazenada em Serra da Mesa. Então, o principal foco nosso seria o armazenamento em Serra da Mesa. Temos também Peixe Angical, com uma capacidade muito baixa aí de regularização, né, de armazenamento, com 526 hectômetros cúbicos, e as outras usinas todas não têm praticamente capacidade de armazenar nada, ficam operando, às vezes até subindo, descendo o nível e tal, mas uma operação dita como se fosse fio d'água, né? Lembrando que o nível da soleira do vertedouro da UHS Serra da Mesa é na cota 441 metros, quando ele estiver a 39,38% do volume útil de armazenamento. Próximo. Nesse slide número 3, a gente lembra a todos as restrições operativas hidráulicas às quais nós estamos submetidos. Então, temos uma vazão defluente em Serra da Mesa de 300 metros cúbicos por segundo, que foi estabelecido na resolução da ANA 529 de 2004. Para o trecho entre Serra da Mesa até Peixe Angical, tem a questão das praias do Tocantins, então a vazão deverá ficar estável no período entre 10 de junho a 20 de agosto, conforme a resolução ANA 376 de 2011, e aí a cada ano se define um valor de vazão que ficará mais ou menos estável durante esse período.
já foi 500, já foi 600 e esse ano agora foi 320. Inicialmente começou-se com 340, mas tentou se manter em torno dos 320 metros cúbicos segundo de vazão de efluente nesse trecho todo aí, de vazão de efluente de Serra da Mesa. Em seguida, temos para Estreito a vazão de efluente que já foi de 1.000 até 2016, hoje é 744 metros cúbicos segundo. Então, esses 744 metros cúbicos segundo são a principal restrição, ou seja, é o principal uso que a gente consegue garantir com as defluências que vêm de Serra da Mesa, mais as vazões do trecho incremental. Então, a gente tem que assegurar que consegue, então, defluir 744, uma vez que Estreito não possui nenhuma capacidade de armazenamento, né? E Peixe Angical é aquela capacidade muito baixa, né, de armazenar. Então, a gente praticamente, em Serra da Mesa, que a gente estabelece a política para conseguir garantir essa defluência de 744 em Estreito. Próximo slide número 4. Aí temos as vazões naturais em Serra da Mesa. Uma comparação com os piores anos do histórico. Como a gente já entrou aqui no ano 2018, eu resolvi agora colocar como se fosse um biênio, né? Então, nós temos os piores anos do histórico, seria o 98-99, que é essa curva em roxo, o 2016-2017, a curva em verde, o 2007-2008, que seria a curva em azul claro, né? E, por último, esse ano atual, que seria o 2017/2018, essa curva vai até o 15 de janeiro de cada ano, né? Então, o que acontece? Observem aí que a gente vinha ao longo do ano 2017 todo bem por baixo ali, quer dizer, próximo ali aos piores anos, e às vezes até ficando como o pior ano do histórico, né? Muitas vezes, por exemplo, ali finalzinho de outubro, aqui no final de novembro também, e começo de dezembro, a gente ficou, essa curva em vermelho apresenta que 2017, ali no finalzinho, foi um dos piores anos do histórico, né? Pior que os piores anos do histórico. E aí, quando a gente entrou em dezembro, conforme aí o CEMADEM também já apresentou, houve uma mudança bastante significativa no padrão de chuvas aí para a bacia do Tocantins, e aí, com isso, o reflexo imediato nas vazões, né? Que demora um pouquinho, mas ele acaba tendo um reflexo. E aí, a gente observa que, mais ou menos em meados de dezembro, a vazão chegou em Serra da Mesa quase que ao patamar de 1.800 metros cúbicos segundo. A média, como um todo, do mês de dezembro, né, que é o último mês que a gente tem fechado, foi de 77% da MLT. Então, a gente vinha com patamares bem baixos e passou, em dezembro, a ter 77% da média, ou seja, um valor bem mais alto. Agora, em janeiro, a gente observa que já teve uma caída, né, em relação àquela vazão mais elevada em dezembro, mas ainda assim estamos acima dos dois piores anos do histórico. Nós estamos como se fosse o terceiro pior janeiro, né? Próximo slide número 5. Temos o mesmo gráfico em vermelho, que seria o gráfico das vazões naturais em Serra da Mesa, e a sua comparação com as vazões de 30% e 40% da média. Então, observem que em dezembro ficou muito acima, ficou com a média de 77%. A gente vinha ao longo de 2017 ali beirando os 40%. Depois, quando entrou em outubro, a gente ficou abaixo ali dos 30%, inclusive. Depois, quando chegou novembro, melhorou bastante, ficou em torno de 40%. E aí, dezembro, foi para 77% da MLT. Agora, em janeiro, nós estamos relativamente acima, um pouco acima dos 40%. Então, ainda estamos acima de 40% da MLT. Tá? Estamos, se não me engano, com 44% da MLT agora, no presente momento. Isso para a Serra da Mesa, né? Próximo slide número 6. O mesmo tipo de análise para Estreito, né? Então, a gente observa aí também que a gente vinha, as vazões, isso aí seriam as vazões naturais em Estreito, ou seja, seria a vazão que ocorreria em Estreito caso não houvesse nenhum tipo de uso
nenhum tipo de reservatório, por exemplo, não existisse Serra da Mesa, não existisse Peixe Angical, nem nada. Em condições naturais, a vazão ao longo de 2017 se situou bem abaixo dos piores anos do histórico, ali em outubro, começo de novembro e tal. Aí, quando chegou durante o mês de novembro, ele já foi se recuperando essa vazão natural até estreito, e em dezembro teve o pico lá que dá conta de um valor de até mais que 5 mil metros cúbicos segundo. Então, se a gente tem que o pico em Serra da Mesa foi em torno de 1.800 e o pico aqui foi um pouco mais de 5 mil, a gente vê que em torno de 30 e poucos % da vazão natural de estreito, ela é produzida a montante de Serra da Mesa. Tá? Então, os outros 60 e tantos %, quase 70% da vazão natural em estreito, ela é produzida pelo trecho incremental, a jusante de Serra da Mesa, ou seja, é uma vazão que ocorre abaixo de Serra da Mesa, depois de Serra da Mesa. Tá bom? É só para a gente ter isso mais ou menos na cabeça, porque é importante saber disso, porque essa água que ocorre, né, devido a condições naturais, chuva, etc., a jusante de Serra da Mesa, eu não consigo armazenar, porque eu não tenho reservatório para estocar essa água. Então, importante realmente é a água que ocorre a montante de Serra da Mesa, porque ali eu posso guardar a água para o futuro, para momentos de maior crise. Próximo slide é a mesma curva aí de estreito, né? Só que aí comparando com 30% e 40% da média. A gente observa que no ano passado ficou ali em torno dos 40% da média quase que o ano todo. Quando chegou em novembro, conforme eu mostrei no slide anterior, começou a recuperação de estreito, ele começou a ficar acima dos 40% da média, e em dezembro deu esse boom aí, esse pico mais alto, que chegou a vazão a ultrapassar em algum dia os 5 mil metros cúbicos segundo. Agora, em janeiro, a gente observa que já caiu e se situa ali talvez em torno de um pouco mais que 40% da MLT. Então, está em torno disso aí. Tanto Serra da Mesa quanto Estreito estão um pouco mais que 40% da média agora no mês de janeiro. Próximo, slide número 8. Temos aí a operação do reservatório Serra da Mesa. Então, temos aí a afluência, né? As afluências vinham ali na ordem de 200, 200 e pouco. Enquanto ela estava da ordem de 200, em 2017, ali em agosto, né? Aliás, perdão, em novembro de 2017, estava ali em torno de 200. Enquanto estava em torno de 200 e ele estava soltando os 300, que seria a curva vermelha, o reservatório estava desestocando, ou seja, estava gastando água. Por quê? Porque estava chegando menos do que eu estou soltando. Se eu estou soltando 300, 320, na verdade, esse valor não consegue ser bem 300, ele é um pouquinho mais que 300, né, por questões das turbinas. E aí o que acontece? Observem aí que o armazenamento, que é a curva em verde, começa a cair, né? Então ele caiu aí de 6,5 para 6, ficou até um pouco abaixo de 6, ali final de novembro, né? E aí quando começa a entrar o mês de dezembro, o reservatório começa a se recuperar, porque as afluências começam a ser superiores ao valor que eu estou defluindo, ou seja, começam a ser maiores que 319. Então, elas começam a ser maior que 319 e o armazenamento, que é a curva em verde, começa a subir. Então, ele começa a subir de uns 6%, e aí vai subindo, subindo, subindo. Teve aquele pico em dezembro, né? E agora, em janeiro, teve um repiquezinho aí, que a vazão chegou a 800 metros cúbicos segundo, no comecinho de janeiro, mas agora já caiu novamente, já está por volta de uns 470, o último valor foi 471, que foi o valor de ontem, mas na verdade... Oi? Guilhão, Vicente Guilhão, o gráfico ali está com um título diferente, eu acho que está meio misturado aí. E agora mudou. Agora tu mudou, agora tu está o slide 8 agora. Eu estou no 8. Não é, mas antes estava o slide, outro número aí. Não sou eu que passo o slide, é a Ana. E eu não porque teve um delay e a gente agora corrigiu, tá? Então o slide 8 está falando. Beleza, então o slide 8, vamos começar de novo. Então, observem que a curva em azul seria as afluências, a gente pegou ali, o gráfico começa ali a partir de novembro, então, ao longo do mês de novembro, a gente estava com afluências
um pouco mais que 200 metros cúbicos por segundo, que seria muito abaixo dos 319, que seria a defluência que eu estou soltando de Serra da Mesa. Com isso, o armazenamento, que é a curva verde, vai caindo, né? Então ele caiu de em torno de 6,5% para valores até abaixo de 6% ali no final de novembro. Quando começa o mês de dezembro, as afluências começam a ultrapassar os 319 e chegam até quase aquele valor de 1.800 que a gente viu no meio do mês, e aí o armazenamento, que é a curva em verde, começa a subir, né? Porque a gente continua soltando 319 e está chegando mais água. Então, ele subiu e hoje se situa em torno de 10, quase 10% de armazenamento em Serra da Mesa. Está com 9 e muitos, né? Quase 10. E aí agora, em janeiro, a gente já não tem mais essa afluência de quase 1.800. As afluências teve um pico aí de 800 e poucos metros cúbicos por segundo, e agora caiu para uns 400 e pouco. O último valor observado foi 471, mas ainda assim está acima dos 319. Então, continuam armazenando, mas num ritmo mais lento. Próximo slide seria o slide de estreito, só para a gente observar a afluência e defluência em estreito. E a gente observa aí que aquela defluência mínima, que seria 744, acho que só tem um dia que ela foi praticada, todas as outras defluências estão bem acima de 744, e agora nós temos afluências e defluências variáveis, todas aí em torno de entre 2.000 e quase 4.500 e tal, né? Então agora, ultimamente em janeiro, estamos aí entre os 2.000 e os 4.000, né? Então é isso que eu tinha para mostrar. Me coloco aqui à disposição, peço desculpas, porque realmente não sou eu que costumo apresentar, mas o Paulo Diniz está de férias e eu fui colocado aqui para fazer essa apresentação a vocês. Me coloco aí à disposição se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário. Obrigado. Ok. Só para reflexão, nós estamos hoje no principal reservatório da bacia, que é Serra da Mesa, no mesmo volume do ano passado, para essa época do ano. Quer dizer, esse é o ponto que é importante entender. Nós estamos hoje pouco 9,7 por aí, e em maio do ano passado, onde nós atingimos a maior acumulação, nós atingimos no entorno de 15%, 14,8 por aí, 15%. Então, para nós termos a mesma acumulação do ano passado, ainda estamos precisando ganhar pelo menos 5% em Serra da Mesa, só para reflexão. Bom, eu agora vou abrir a considerações, começando aí por Furnas. Furnas, se você pudesse comentar alguma coisa da apresentação, fique à vontade agora, Marcelo. Ok. Pelo que eu andei observando, pela apresentação do sistema DEM, ou seja, a previsão é que as vazões caiam abaixo, as afluências da Serra da Mesa caiam abaixo de 300 metros cúbicos por segundo, lá pelo final da semana que vem, tá? Então, essa subida que a gente está verificando no reservatório de Serra da Mesa deve perdurar até o meio da semana que vem, e depois o reservatório volta a cair, tá? Enquanto, ou seja, o horizonte de previsão aí dado vai ser mais ou menos no final do mês. Vamos torcer para fevereiro ter algum episódio aí de chuva ou melhorar essa situação para a gente poder ver se o reservatório para de cair novamente e volta a subir, para ver se a gente pelo menos consegue esses 5% que o Joaquim agora acabou de falar, tá? O cenário não é bom, mas o que a gente tem que ver é se esse ano de 2018, se a gente consegue ver que ele pelo menos não seja pior que o ano de 2017, para pelo menos, já que a gente está partindo hoje na mesma situação que estava nessa época no ano passado, que a gente chegue nesse nível ao final do ano, tá? Então, esperamos que 2018 não seja não bata recordes de chuvas tão ruins. Ok. Bom, mas, como eu estou dizendo, a gente está com um sinal de alerta porque nós não estamos conseguindo melhorar nem em relação ao ano passado, que foi muito ruim. Então, esse é o ponto que mais nos preocupa em relação a esse assunto.
Bom, eu vou passar para Energia Florianópolis, BR Energia, se vocês tiverem algum comentário, principalmente com relação a Estreito, alguma coisa em relação à operação. Então, BR Energia, não sei se Florianópolis ou a própria usina. Fica. Vicente falando aqui em Florianópolis. Não temos nenhum comentário adicional. Acho que está retratado bem o que aconteceu nesse período aí, né? Mas ficamos com um alerta, como o Marcelo falou agora, sobre a expectativa para frente, né? Que parece que não é muito promissor em termos de chuvas volumosas, principalmente na incremental entre Serra da Mesa e Estreito, né? Esse é o ponto de observação. Obrigado. Eu gostaria na sequência, não agora, mas na sequência, se você pudesse comentar, porque mesmo numa época de seca como nós estamos vivendo hoje, de precipitações abaixo da média, sempre tem um risco de inundações, né? Então, depois, se você pudesse comentar, numa segunda parte da reunião, alguma coisa sobre os preparativos da usina, né, para o período chuvoso. Nós já tivemos vazões, eu acho que da ordem de 4.000 e pouco metros cúbicos por segundo. Então, é sempre possível ter um evento de cheia dentro do processo, né, de seca mesmo. Bom, Enerpeixe quer comentar alguma coisa agora nesse momento sobre essa apresentação do ONS inicial? Enerpeixe, se quiser agora comentar alguma coisa, esse era o momento da apresentação do ONS. Se não, diga só ok e pronto. Não, tudo bem, ok. Ok. Lajeado, alguma coisa, alguma consideração adicional aí o que foi comentado? No momento, nenhuma consideração, tudo ok. Ok, obrigado. Bom, nós podemos passar então para a Defesa Civil de Imperatriz, quer dizer que eu estou entendendo que a Defesa Civil de Imperatriz está acompanhando o processo, teve essas pequenas vazões que já aconteceram, mas dentro da normalidade. Se vocês pudessem comentar alguma coisa, como está nos seus preparativos, que agora eu diria, nesses 2, 3 meses, é mais de controle de cheia, né? Então, se vocês pudessem falar um pouco, porque a parte de abastecimento, aquele nível de 750 metros por segundo, ele está perfeitamente atendido, né? Então, por favor, Imperatriz. Olá, bom dia. Então, nós estamos tendo vazões aqui oscilando bastante, né? Então, em dezembro, a gente realmente teve um pico muito bom de modulações, né, de vazões efluentes, né? E semana passada, por exemplo, tivemos aí uma vazão de 4.000 metros por segundo. Então, isso nos alegra e, ao mesmo tempo, nesse final de semana, tivemos vazões baixas, né? Gostaria até que alguém pudesse estar explicando de uma forma mais clara para a gente, porque desses picos elevados, máximos e mínimos, para a gente poder também explicar para a população, porque escolas, outros órgãos municipais vêm até nós e procuram de nós um motivo, um parecer mais técnico, né, acerca disso. Nós sabemos, sim, que tivemos longos períodos de estiagem, muito preocupante aqui, com riscos até de comprometer, né, a nossa, como é que eu posso dizer, a captação de água, né? Inclusive, ainda, aproveitando o ensejo, eu gostaria também que a CAEMA nos dissesse como está o andamento dessa captação de água, né, mais moderna para a Imperatriz. E uma outra preocupação também, que até no meio da conversa a gente observou acerca do período praieiro aqui para nós, né? Se haveria alguma mudança na data, mas ficou claro que vai ficar de 10 de junho a 20 de agosto. Então, as colocações seriam essas. Ok. Bom, na sequência, Vicente, se você pudesse explicar que a sua usina é não controlada, esse tipo de coisa, talvez você pudesse, e como você se comunica com eles, né, naqueles e-mails que você passa. Energia. Bom, a dúvida é o seguinte, nós estamos no período chuvoso. No período chuvoso,
a média em estreito das vazões é da ordem de 12 mil metros cúbicos por segundo. Então, nós estamos vindo de um período seco, muito seco, né? E as vazões que nós temos recebido em estreito, basicamente, é o que é produzido na área incremental entre Serra da Mesa e estreito. Essas chuvas que foram relatadas aí pelo próprio ONS mostram que foi possível essa elevação para um patamar de 4 mil metros cúbicos por segundo. 4 mil metros cúbicos por segundo é basicamente a capacidade de engolimento total das máquinas da usina de estreito, né? Chega a 6 mil, eventualmente, né? Mas é uma situação que são vazões para período chuvoso ainda muito baixas, né? Então, a oscilação se deve basicamente em função justamente das chuvas que acontecem. Como elas foram muito irregulares, então só permitiu, digamos assim, um pico de vazões mais importantes, né? E não teve chuva contínua para sustentar vazões permanentemente num patamar mais elevado, para caracterizar bem um período de chuva. Então, eu acho que a população vai sentir, sim, essa oscilação do nível d'água, né, por conta dessa situação. À medida que a chuva cessa, que seja por uma semana, já retoma para um patamar bem mais baixo, né? Então, nós tivemos oscilações aí de 1.000 a 4.000 metros cúbicos por segundo, né? E isso, digamos assim, em termos de calha do rio, nos parece que é uma situação bastante normal, tranquila, né? Até, como eu disse, abaixo do que seria esperado para um período chuvoso aí da região, né? Esse é um ponto. O outro ponto era... qual era a outra dúvida? Ah, tá, sim, sobre a pergunta da Ana, do Joaquim, da Ana, sobre alguma questão sobre preventiva em relação a cheias aí, mesmo que durante essa situação de evasões mais baixas. O nosso procedimento está baseado numa regra de operação, né, que nós utilizamos na usina de estreito, que é fazer um rebaixamento preventivo à medida que nós tenhamos previsões num horizonte de 5 a 7 dias, né, se faz um rebaixamento preventivo para evitar problemas a montante do reservatório, bem como também se utiliza taxas de variação de defluências para, digamos assim, que essas vazões que seriam liberadas pela usina de estreito sejam de uma forma bastante controlada, né? E além do que, essas previsões são encaminhadas diariamente, 3 vezes por dia, para a Defesa Civil de Imperatriz, do Maranhão, de várias outras, própria ANA, né? Informando como é que está variando essa situação. Ou seja, a todo momento nós estamos reavaliando a situação e informando da evolução. Então, nossa recomendação é que analisem esses dados que vocês recebem diariamente, né? E eles vão estar refletindo o estado hidrológico da bacia a montante de estreito. Ou seja, se nós tivermos expectativa de mais chuva, de mais aumento de vazões, obviamente vai se refletir num aumento da defluência das vazões que estão passando pelas turbinas da usina de estreito aí, até um patamar de 5 mil, 6 mil, né? Não usamos em nenhum momento o vertedor nesse momento. Por outro lado, sempre se procura também trabalhar-se um pouquinho mais baixo. O nível normal de operação lá é a cota 156. Nós temos operado aí, oscilando entre a cota 155 e a 155,50 aproximadamente, né, para também atender às necessidades do sistema aí, em termos de carga do sistema, né, que o ONS precisa, às vezes, modular a carga. Por exemplo, fim de semana, o consumo cai muito, então não requer geração maior. Já durante a semana, já se utiliza toda a disponibilidade de máquinas e de água disponível para poder gerar e atender o sistema. Então, espero que tenha respondido as duas demandas. Ok. A sua pergunta é se a Defesa Civil de Imperatriz, as pessoas que estão no vídeo, se elas recebem, estão cadastradas no seu sistema. Então, isso é importante, porque vocês dão a previsão para os próximos 2 dias, né? Então, se você for Defesa Civil de Imperatriz, vocês recebem as mensagens
da BR Energia todo o tempo? Defesa Civil. Um pouco ruim. Eu estou perguntando se vocês estão cadastrados. Recebe, né? Ok. Que lá tem, se eu não me engano, a previsão para os próximos 2 dias de antecedência, né? Sim, nós recebemos esse feedback muito bom entre as hidrelétricas do Estreito. Então, os boletins chegam diários para a gente, nos horários de 8, 4 da tarde e meia-noite. Ok. Isso é importante para o acompanhamento futuro. Bom, Cecima Goiás, vocês têm um impacto maior, principalmente no reservatório de Serra da Mesa, né? Eu vou mostrar um gráfico que mostra como Serra da Mesa está em relação aos últimos anos. Esse é o gráfico. Na mesma data, né? Porque é bom olhar sempre o que aconteceu no dia 15 de janeiro, desde 2009, né? 2009, 2010, 2011, 2012, e para mostrar claramente esses 3 últimos anos, que a gente fica imaginando que a seca aconteceu apenas em 2017. Na verdade, a seca se estabeleceu, tá certo? A partir dessa data, do período chuvoso 2015-2016. Então, 2015, 2016, 2016, 2017 e agora 2017, 2018, que nós não sabemos como vai se comportar. No 17, o máximo que atingiu foi nesse entorno de 14,8%, 15%. Então, nós ainda temos que ganhar pelo menos até maio os 5% para voltar àquela crise que nós enfrentamos de chegar praticamente 5%, 6% ao final do período seco, né? Então, esse é o gráfico, ele é muito ilustrativo da atual crise que nós estamos vivendo. Esses 3 últimos anos que aconteceu na bacia, tá? Bom, então, dito isso, Cecima, Goiás, tem alguma coisa a comentar sobre os impactos em Goiás desses problemas? Não, Joaquim, no momento nada a comentar, não. A gente ainda não está vislumbrando nenhum problema assim, muito claro ainda aqui na superintendência, não. Ok, mas vocês estão conscientes, então, dessa seca que nós estamos passando, quer dizer, e mesmo com essa chuva que de alguma maneira aconteceu mais que o ano passado, mas devido à condição de seca na bacia, nós ainda estamos num período muito crítico, né? É só para ficar essa reflexão com vocês, tá? Bom, sim, Joaquim, a gente está inclusive participando de todas, né, justamente e acompanhando aqui também o monitoramento que a gente está fazendo aqui interno, justamente para tentar identificar em alguns pontos, inclusive na bacia do Araguaia também, a gente está tentando nortear algumas ações nossas com base nessas previsões também, está sendo muito útil para a gente aqui. Ok. Caema, se vocês tiverem alguma consideração a fazer em relação à pergunta que foi feita pela Defesa Civil de Imperatriz, dizendo o seguinte: nós não podemos baixar a guarda daquele nosso sistemazinho auxiliar que vocês poderiam relatar agora sobre o andamento das ações, né? Ok, bom dia a todos. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, tá? André, diretor de operações da Caema. Respondendo o questionamento feito pela Defesa Civil, primeiro, assim, nesse momento, é óbvio, pelas apresentações ficou claro, a captação melhorou sensivelmente com o início do período das chuvas, embora a gente tenha registrado também essas oscilações onde é feita a captação. Mas sem comprometer, pelo contrário, a gente tem trabalhado com as condições ideais na captação. Em relação ao desenvolvimento das ações para o próximo período de estiagem, a gente está com a empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto para licitar. Ela tem aproximadamente 30 dias, menos de 30 dias para concluir, então logo ela conclua, a ideia nossa já
contratar imediatamente para poder implantar essa solução da captação flutuante no rio. Em paralelo, a gente também tem adquirido novos equipamentos na captação lá. Isso já foi feito o processo de aquisição de alguns equipamentos. Eles estão sendo substituídos. Inclusive, tem uma equipe fazendo uma vistoria lá na nossa captação nos próximos dias lá para fazer a implantação desses novos equipamentos. Mas a captação de forma flutuante, que é essa solução para o período mais crítico, assim que o projeto for desenvolvido, a gente vai estar licitando e contratando. A expectativa é que seja uma intervenção rápida e que chegue a tempo antes do período da estiagem. É isso. Ok, é bom, mas é só essa preocupação no sentido muito mais de vocês ficarem atentos para o período seco, né? E agora, nesse período úmido, as condições vão melhorar bastante, mas ficar atento que as condições do período seco podem também ser tão críticas como a que vivemos em 2017, né? Essa é a maior nossa preocupação. Bom, a nossa reunião também serve, que eu sei que, como nós estamos envolvendo essa previsão para a bacia como um todo do Tocantins, eu sei que a CAEMA tem outros sistemas que não tirando água direto do rio, mas serve para refletir também sobre essa condição do restante dos municípios ali do Maranhão e o próprio Goiás também se utilizar dessa previsão, principalmente para suas áreas fora da bacia do Tocantins, que é bem controlada por nós, né? Mas tem o Araguaia aí, tem todas essas outras bacias que vocês têm outorga também, afluentes, tudo mais, né? Então, essa reunião serve também, a parte inicial de condições meteorológicas, serve para apoio de vocês nessas discussões fora da própria calha principal do Tocantins e levar essas informações também para outras áreas de interesse de vocês, né? Tanto por isso eu até estimulo vocês a trazer para essa reunião outros elementos do Estado que se interessem por essas informações também, né? O pessoal da meteorologia e outros mais que também, se quiserem, é importante vocês trazerem, né? Por favor, CAEMA. Joaquim, eu gostaria de, inclusive, registrar no intervalo das apresentações. A gente estava conversando aqui com a nossa gerência da área ambiental, que esse monitoramento tem contribuído bastante para o planejamento da empresa, inclusive para outras regiões. São dados que são relevantes, eu acredito que não só para esse período de crise, mas de uma forma até permanente. Isso tem permitido nortear e corrigir, inclusive, algumas decisões nossas em relação às prioridades e nos preparar para esse período mais grave. Também eu acho que, aproveitando a participação da Defesa Civil, a gente sabe que a sociedade de Imperatriz, de um modo geral, os órgãos públicos, como a própria sociedade civil tem se mobilizado, são bastante sensíveis para essa questão. A gente precisa abordar, de fato, quando a gente vê o volume de água que é produzido hoje em Imperatriz, a questão da economia, o uso racional da água por parte da população. Essa é uma tarefa que a CAEMA tem que fazer e a gente tem procurado fazer com as limitações que a gente tem, mas é uma tarefa da sociedade como um todo. Então, acho que fica esse apelo também para a sociedade, para a Defesa Civil. Ela já tem contribuído, mas para a gente estreitar mais essas ações, principalmente nesse período de chuva, para a gente conscientizar a questão do uso racional da água, né? Mas esses dados a gente vai estar levantando e para a próxima reunião a gente pode estar trazendo também aqui como uma contribuição para a discussão. Ok, então essa parte é importante de ser vista. Okay? A ideia nossa é que a gente transformar essa sala numa coisa que foi emergencial, essa sala de crise, para ser uma sala de conversa pelo menos uma vez ao mês, tá certo? No sentido de que vocês
possam participar. Se nós fizéssemos com muita intensidade, por exemplo, no São Francisco, nós fazemos ela semanal, mas as condições de São Francisco se alteram a cada semana e a cada semana nós temos de tomar decisões. Aqui, praticamente, nós não temos que tomar grandes decisões, ou mais é informar, porque nós estamos operando nas condições de mínimo, quer dizer, Serra da Mesa está com uma máquina só, na condição de mínimo, tentando o máximo que possível acumular água, e o sistema funcionando de alguma maneira, sem precisar de muita interferência nossa. Então, a ideia nossa é que nesse período as reuniões não precisem ser tão frequentes e deixar um pouco mais de frequência para quando a crise se acontecer no período seco, né? Bom, alguém mais gostaria de comentar algum assunto de natureza geral? O MME gostaria, tá? De comentar algum assunto de natureza geral. Guilherme Godoy, do MME. Primeiro eu gostaria de ressaltar aí o gráfico que a Ana apresentou aí, que mostra muito claramente que nós estamos na mesma condição do ano passado, né? Hoje, apesar dessas afluências um pouco melhores aí em dezembro e início de janeiro, nós conseguimos apenas alcançar o mesmo nível do ano passado. Então o cenário é muito crítico aí para a Serra da Mesa. Primeiro um comentário para a apresentação do ANS. Eu queria que talvez o Guilhom aí justificasse o porquê que não foi feito nenhuma prospecção de cenários aí até abril de 2018, pelo menos, como era costumeiro ser apresentado até a última reunião, e que, para mim, é um ponto importante dessa reunião, a gente conseguir olhar um pouco, pelo menos um pouco à frente, como se comportaria aí o armazenamento de, principalmente, Serra da Mesa, com as possíveis vazões. Até na última reunião, eles faziam cenários considerando de 30% da MLT até 100%, para a gente ter uma ideia de quanto chegaria o nível de Serra da Mesa ao final de abril. Aí, se o INS puder comentar. Tá, bom, na verdade eu peço desculpas aí, porque eu me baseei na última apresentação a qual eu tive acesso, que foi do início de dezembro. Nessa apresentação não tinha nenhuma prospecção. Então, aí eu perguntei para o Paulo, não é... porque eu me lembro que as primeiras reuniões de Tocantins fui eu que participei, eu que comecei a montar as apresentações e tudo, e eu fazia prospecção, fazia simulação, etc, etc. Usava o simulador hidráulico e tudo. E aí perguntei para o Paulo, não tem nenhuma prospecção, nenhuma... Ele falou, não, em dezembro a gente não fez a prospecção nenhuma e tal. Então, por isso que eu não fiz, eu não estava instruído para tal, tá? Eu não fui instruído, mas se vocês acharem que é necessário, na próxima vez eu posso fazer. Agora, vou ter que fazer tipo bola de cristal, né? Porque, na verdade, nós não temos modelo chuva-vazão para a bacia do Tocantins, para a Serra da Mesa, e não rodamos para tantos meses à frente. E nós temos um modelo estocástico que vai te dar aí uma coisa que depois de 5, 6 passos ele começa a tender para a média. Então, nós não temos, na verdade, cenário, não temos esses cenários para frente. Agora... Na apresentação de dezembro, se você observar no slide 12 da apresentação, o último slide, ele é justamente uma cenarização de enas previstas se mantendo em 30% até 100%, com cenários alternativos aí 40, 60, 80 e 100. Para mim, esse slide já é suficiente, pelo menos para a gente ter uma ideia de como se comportaria o nível lá em abril de 2018 de Serra da Mesa, a partir de vários cenários, de 30% a 100% da MLT, para pelo menos termos uma referência de como se comportaria. Se repetir pelo menos esse slide 12 para as próximas reuniões, eu acho que seria bastante produtivo. Olha só, por outro lado, se alguém puder me passar esse slide, por favor. Vou projetar já e passo para você, tá? Só um minuto. Passa por e-mail, por favor, porque eu não sei qual é. Okay. Nós vamos mandar agora, vou projetar já, só para você ter ideia do que aconteceu de perspectiva, que, na verdade, como não se está, o que é que está se falando? É que como nós não temos nenhuma perspectiva de atingir valores superiores à MLT, a MLT é quase um limite superior nosso
de acumulação. Essa vamos dizer, a mensagem maior, quer dizer, porque a gente, infelizmente, nós estamos trabalhando com valores abaixo da MLT. Então, a MLT já mostra, e eu vou projetar agora, se vocês estão olhando aí, tá certo? Essa é a previsão até abril. E se vocês olharem o 100% da MLT, acontecendo a MLT, tá certo? Nós vamos chegar num limite a 37%. Para ninguém ficar esperando, Serra da Mesa com 50%, com 60%, com 80%. O que nós estamos dizendo é o seguinte, nós estamos hoje no entorno dos 10%, tá certo? E vamos chegar, se tudo andasse assim na MLT, que, olha, MLT dá vazão, tem que ser um pouco acima da chuva. Então, a gente chegaria com 37%. Esse gráfico é importante. É só trazer o 1º de novembro, o 1º de dezembro, para essa condição de janeiro, né? Se você olhar a condição de janeiro da MLT, se você olhar aí, ele devia estar lá na faixa de... MLT em janeiro, 17%, eu acredito, 17%, 18%. Nós estamos na faixa de 10%, nós estamos andando um pouco nessa verde. Nessa verde é 60%, menos que a verde ainda, né? Entre a verde e a vermelha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é só trazer a data, tá certo? Aproximar, que fica até mais fácil, até o erro é menor, você trazer a data para 1º de fevereiro, na próxima reunião, tá? Então, 1º de fevereiro até abril é importante você fazer com esse gráfico aí. Simplesmente é fácil de fazer, trazer para 1º de fevereiro. Já antecipo. Como nós estamos programando a nossa reunião para o dia 6 de fevereiro, então é possível você fazer essa atualização fácil, né? Você trazer para 1º de fevereiro e de 1º de fevereiro você abrir para essas mesmas condições até 100% da MLT, tá certo? Para a gente ter uma ideia clara do que nos espera. Então, eu já antecipo para vocês, como nós não, nesses 2 meses que se passaram, nós não atingimos a MLT e não estamos partindo abaixo, aquele 37 não é mais 37, vai ser, sei lá, 30, 20 e poucos %. Então, essa é a nossa perspectiva de Serra da Mesa, é uma perspectiva para as pessoas externas entenderem, e com mais sensibilidade, que as pessoas pensam que é mais fácil encher reservatório, mas Serra da Mesa é muito difícil de encher. Então, a gente não espere ficar acima de 20%, 20 e poucos % com facilidade. Por isso que eu disse a você, os próprios 15% já é repetir a situação do ano passado, né? Bom, era essas coisas, eu acho que bem colocado pelo MMR. Eu teria mais algumas considerações. A última reunião que eu participei foi a de novembro, mas o pessoal da minha equipe esteve aqui em dezembro. De lá para cá nós passamos aí 42 dias, né? Tivemos aí o aumento das vazões, como eu registrei e tudo mais, mas eu sinceramente fico bem preocupado com o Serra da Mesa ainda estar com níveis abaixo de 10%, né? O gráfico que a Ana apresentou mostra bem isso, que nós estamos muito baixos. Então, para que essa reunião nossa possa ser produtiva aí nesse início de ano, que estamos aí com um período chuvoso, eu fico ansioso por ver quais ações que poderíamos fazer para que Serra da Mesa tenha talvez um pouco a mais, uma acumulação um pouco a mais. O que a gente pode fazer para reservar mais água montante, né? É o que a gente sempre pensa lá na mesma reunião do São Francisco. Vamos guardar o máximo de água em Três Marias, né, que está a montante. E aí eu fico preocupado com Serra da Mesa, porque é a usina a montante e está com nível muito abaixo. Isso. Aí, nessa última reunião de dezembro, o que me foi relatado pela equipe é que ficou do ONS e Furnas avaliarem a possibilidade de solicitar à ANA uma redução da defluência abaixo dos 300 para que se fosse realizado o teste de operação de pelo menos uma máquina de Serra da Mesa com defluência abaixo de 300. 42 dias se passaram. Aí eu gostaria de saber de Furnas e ONS se teve alguma ação nesse sentido e se não teve, por que não? Quais são os empecilhos para que a gente possa avaliar isso? E, enfim, essa é a minha preocupação hoje e o que eu gostaria que o pessoal pudesse falar a respeito.
Ok. Eu não sei se Furnas ou ONS, talvez o Guilherme esteja não familiarizado. Então, Furnas, se você pudesse falar, Marcelo, um pouco mais sobre o assunto. Bom, a gente fez teste na usina de Serra da Mesa para não ter que violar a restrição. Ao invés de a gente testar só uma máquina operando com vazão abaixo de 300 metros por segundo, a gente entrou com uma segunda máquina, já que as 3 máquinas lá são iguais, num dia que estava fazendo geração já com 300, e essa segunda máquina a gente operou com uma vazão de em torno de 230 metros cúbicos por segundo, que foi numa faixa que a gente conseguiu operar a máquina, tá, sem ter a estabilidade hidráulica que a gente tem abaixo dos 300 metros cúbicos por segundo. A gente conseguiu achar uma faixa muito estreita que a máquina tem menos estabilidade hidráulica do que em outros valores de vazão. Não quer dizer que não haja estabilidade hidráulica nesse valor que foi testado, tá? Então, ou seja, foi uma condição um pouco melhor que a gente verificou, mas depois, em reunião com o nosso pessoal de equipamentos rotativos, eles perguntaram, não, essa condição poderia operar por poucas horas, não poderia operar por longos períodos de tempo, sob risco de danificar a máquina, fabricante não dá garantia desse tipo de coisa, porque não é a faixa que a máquina foi projetada para operar, tá? Então, a preocupação de Furnas nesse sentido, a gente chegou a fazer o teste, mas verificou, ou seja, dá para fazer, mas por períodos curtos. E o que a gente sabe é que a gente, se precisar fazer uma redução em Serra da Mesa para acumular água, não vai ser uma redução por período curto. É coisa para 2, 3 meses, se bobear o ano inteiro trabalhar com 230 metros cúbicos por segundo, ou seja, teria um ganho de 70 metros cúbicos por segundo nisso, tá? Isso em período seco e que você não tivesse problema na incremental. O que a gente já verificou agora recentemente, quando estava tendo problema em Imperatriz e outras cidades adjuvantes do Estreito, é que Serra da Mesa teria que, inclusive, aumentar a defluência dela, de modo a suprir a incremental em Serra da Mesa do Estreito, que estava muito baixa, para poder compor aquela vazão de, acho que 744 metros por segundo. Então, de qualquer maneira, se a gente, mesmo que a gente fizesse essa redução agora em Serra da Mesa, lá para frente, com um período de estiagem, a gente talvez tivesse que aumentar a Serra da Mesa por conta de um problema lá de Imperatriz, tá? No momento, o que acontece? Furnas, para fazer esse tipo de coisa, a gente não está numa situação confortável, porque é dano para a máquina, prejuízo para a empresa, tá? Então, é uma situação para que a gente não foi projetado, que a gente não tem que operar assim, tá? Se fosse período curto para resolver alguma coisa pontual, alguma emergência, daria para fazer, mas a empresa não pode correr um risco de danificar a máquina e depois ter um prejuízo em função disso, tá? Então, a nossa política vai ser manter os atuais 300 metros por segundo, que às vezes a gente nem consegue praticar, porque mesmo hoje em dia, a gente operando só com uma máquina, essa máquina não está operando numa condição boa, tá? A usina, quando você projeta uma hidrelétrica, você não projeta ela para operar com reservatório em 10%. Você projeta para operar boa parte do tempo com reservatório acima de 60%, com uma queda d'água maior, ou seja, você operando as máquinas numa faixa melhor de operação, tá? Esse tipo de faixa que a gente está operando, se for ver as simulações energéticas que deram origem ao projeto da usina, não levavam em conta você fazer uma operação com vazão reduzida, que nem a gente está fazendo, por quase 3 anos, tá? Então, ou seja, a gente está trabalhando numa condição desfavorável, só que a usina não foi projetada e a gente não pode chegar e forçar mais ainda a barra de equipamento da gente, tá? Então, essa é a posição de Furnas a respeito disso. Mas, ou seja, foi tomada uma ação que foi verificado que poderia fazer alguma operação que facilitasse o armazenamento, tá? Esse tipo de ação foi tomada da última reunião para cá, sim. Ok, só para esclarecer, o MME aqui, a solicitação foi justamente para o período úmido agora, porque no período seco surgiu essa demanda aqui e justamente por causa da baixa vazão nas incrementais, foi colocado que não poderia se reduzir abaixo de 300, porque tem um atendimento aos usos multiajusantes. Agora nós estamos
período de chuvas. Estamos tendo vazões nas incrementais. Então, nesse período, se houver algum período que possibilite abaixar essa vazão nas turbinas que não afetem os usos múltiplos ajuizantes, seria esse período de chuvas. Então, era justamente para agora, nesse período. Eu ainda acho que há margem para a Furnas avaliar uma operação com uma vazão um pouco reduzida, que não seja 230, que seja 260, 250, qualquer tanto que nós conseguimos acumular de água em Serra da Mesa, para mim é bastante relevante, tendo em vista o cenário crítico. Mas aí é uma questão da empresa avaliar e apresentar para a gente, caso ainda possa se avaliar umas vazões um pouco acima dos 230 que foi falado aqui. Uma segunda questão agora eu coloco para a Ana. Serra da Mesa já teve uma operação diferenciada, vamos dizer assim. Em determinado momento no passado, aí vocês podem contextualizar o histórico aí muito melhor do que eu, nós operamos Serra da Mesa, desligamos a usina e operamos com vazões de 80 metros cúbicos por segundo, se eu não me engano. Isso foi devido a uma situação crítica, né? Uma situação de necessidade de recuperação de reservatório. Acima de 38% do armazenamento do reservatório. O vertedor hoje está completamente fora d'água. Não dá para fazer esse tipo de operação. Isso. Quando nós chegarmos novamente podemos pensar em praticar esse tipo de coisa. Deixa eu só complementar. Se isso já foi praticado lá atrás, quais eram as motivações, eu não sei, não me recordo, aí por isso que eu estou perguntando à Ana. Agora, se esse momento agora não é tão crítico que se possa avaliar uma operação nesse sentido, mesmo que seja defluindo pela máquina a 80 metros cúbicos por segundo, que aí cabe a Furnas também avaliar, não operar a máquina, mas defluir uma vazão menor na máquina sem estar com ela ligada. Isso pode ser avaliado. Eu acho que é o momento, porque nós estamos num momento de crise, né? Agora, se essas ações não possam ser avaliadas e não cheguem à conclusão que são factíveis, eu acho que aí acaba que esse fórum, nesse momento, não está tendo muito mais o que fazer, né? Senão eu pergunto a vocês, o que mais que a gente pode fazer para tentar reservar mais um pouco de água em Serra da Mesa? Fica um questionamento para todos, né? Só explicar antes de Marcelo intervir. Então, nós tínhamos uma situação no passado que era interessante. Mesmo com os níveis do reservatório acima de 30%, nós entendíamos que era uma reserva estratégica que tinha que ser deixada em Serra da Mesa e negociamos aí, num período que tinha uma certa sobra de energia, desligar Serra da Mesa e soltar o mínimo necessário pelo vertedor, que aí sim o vertedor estava alto, podia liberar. Então, foi tirado do sistema Serra da Mesa para tentar acumular o máximo possível em Serra da Mesa. Marcelo se lembra bem, nós fizemos isso vertendo, tá certo? Não foi por máquinas, foi por vertimento Por quê? Porque nós estávamos com níveis que permitiam isso. Agora nós estamos dentro de uma faixa que qualquer medida que seja feita tem duas considerações. Ou você faz uma usina tipo intermitente, você gera 300 durante tantas horas do dia e depois desliga a usina, tá certo? Que essa é a segunda coisa, para não violar a faixa operativa. A segunda coisa que é possível se pensar, e aí não cabe a gente aqui, vamos dizer assim, entrar na parte mais técnica, quais implicações que isso representa de ficar ligando e desligando a usina, mas uma outra solução é tentar funcionar a usina intermitente, mas essa questão a Ana está disposta, vindo uma proposta concreta de analisá-la, tá certo? Mas as duas considerações são válidas. Aqui você falou que foi tentado, por exemplo, em Três Marias, que é deixar a água correr pela turbina, mas sem geração, tá certo? Isso foi feito em Três Marias. E a segunda é tentar fazer modulação de geração, gerar menos horas por dia para que a média baixe. Então, são duas possibilidades que existem e eu acredito que, Marcelo, você não precisa se posicionar hoje. Nós estamos marcando uma reunião para o dia 6, tá certo? E você pensar em essa ou outra
alternativa que possa existir sobre esse assunto. Claro, conversando com a ONS, conversando com o ANEEL, né, que aí tem todo um caráter regulatório também por conta da ANEEL, tá certo? E eu só coloco que a Ana está disposta, tá certo, a estudar qualquer alternativa que chegue para ela. Mas agora eu não posso chegar e impor à usina uma operação fora dos padrões contratuais, né? Essa parte fica mais complexa para nós, né? Eu só vou complementar e já deixar registrado aqui para o ONS e para a Furnas que o Ministério vai interagir com o ONS e com Furnas para que se avalie essas alternativas e que se forem factíveis, para que a gente possa ter essas ações na mesa e numa próxima reunião, para que sejam avaliadas medidas. Porque senão, o que nós podemos fazer? É observar os 300 metros cúbicos de Serra da Mesa e não acumular nada em Serra da Mesa. Nós vamos chegar no período seco com situação tão crítica ou pior que 2017. E aí vamos ficar aí em situação muito emergencial no período seco, né? Se há ações a serem feitas para economizar água em Serra da Mesa, o momento é agora. Celo, vou dar a palavra e depois eu passo para o Gustavo. Gustavo, fale antes. Gustavo da ANEEL vai falar e depois você complementa, Marcelo. Obrigado, Joaquim. Só um ponto, Gustavo Murado da ANEEL. Com relação a isso, é bom deixar claro que a energia elétrica, a geração de energia elétrica, apesar de ser muito importante, ela é terciária com relação à prioridade de uso, né? Sendo o primeiro abastecimento humano, de acordo com a legislação vigente, e depois acúmulo para irrigação. No uso terciário é energia elétrica. Então, nessas observações, nessas simulações, essas restrições elas são prioritárias, né? Só deixar claro essa ordem de utilização. Marcelo, só deixo claro só uma coisa também, para a gente não ficar achando que nós estamos numa inutilidade da reunião, no sentido de que, como a gente não decide ações, mas faz o contrário também, viu? É importante você entender também que ele previne, que dizendo, olha, a situação está numa situação difícil, que você tem que se acautelar que o período seco está chegando e nós vamos viver talvez aquela mesma situação de ter que enfrentar os 750 de novo, tá certo? E não é possível, dado o volume de Serra da Mesa, complementar uma segunda máquina, uma terceira máquina. Então vai ficar uma máquina, a previsão não tem muito o que pensar na previsão do período seco. Vai ser Serra da Mesa com uma máquina apenas, sem dúvida nenhuma. Bom, Marcelo, só para entender, nossa próxima reunião eu vou marcar para o dia 6 de fevereiro, porque tem um carnaval no meio e tudo mais, e vamos fazer com 3 semanas, em vez de um mês, vamos fazer com 3 semanas a nossa próxima reunião, dia 6. Então, nós já pedimos de alguma maneira, e o MME complementou, que o ONS fizesse aqueles gráficos prospectivos e tudo mais, e você, Marcelo, se você pudesse pensar e discutir aí alguma coisa adicional que se pudesse fazer para algum ganho, tá certo? Essa é a data que nós temos, é a data do 6 de fevereiro, tá certo? Então, não fique à vontade de não externar agora sua posição final. Então, pense e discuta com a direção de Furnas e tudo mais, por favor. Tá, Joaquim, o que a gente vai avaliar, ou seja, dessas duas hipóteses, a que eu acho mais viável fazer é operar a usina no esquema liga-desliga, tá? A usina de Serra da Mesa, hoje em dia, ela está com 3 máquinas rodando na usina. 2 dessas máquinas estão operando como compensador síncrono, que é uma situação em que não passa água pela máquina, a gente expulsa o ar a água da máquina por ar comprimido e a máquina fica rodando como se fosse um motor. Isso é utilizado para ajudar em problemas de compensação de reativo e estabilidade elétrica do sistema. Tá? Então, no caso, se a gente precisar desligar a usina, na realidade a gente rebaixaria a terceira máquina e com isso a vazão seria 0 por algumas horas, tá? E teria que ser modulada com a máquina operando em outras horas. Com isso, a gente conseguiria fazer uma média diária menor que 300 metros cúbicos por segundo. Tá? A questão toda é que, durante esse tempo que a gente estivesse operando com a usina desligada, eu não estaria obedecendo o valor de vazão mínima instantânea. Tá? Então, essa é uma questão que a Ana teria que ver com Furnas,
de estabelecer ou modificar a resolução existente para 300 metros cúbicos por segundo de vazão média diária, que hoje em dia a gente considera que é o valor mínimo instantâneo, tá? E, obviamente, teria que ser feita alguma observação no canal de fuga, logo na saída de Serra da Mesa, se essas horas que a usina desligasse completamente, se teria algum problema ambiental, tá? Esse é o tipo de coisa que pode ser vista e, de qualquer maneira, dependeria de uma autorização da ANA da gente praticar esse desligamento da usina por um determinado número de horas. Com isso sendo aprovado, a gente poderia, inclusive, diminuir bastante essa vazão, tá? Ou seja, os 300 estariam hoje em dia, a gente poderia ter 150, ou seja, quanto que se achasse necessário nisso, tá? De qualquer maneira, dependeria da questão, ou seja, da média que a gente fizesse, não provocasse nenhum problema ambiental essa operação modularizada. A outra alternativa, eu soube que foi utilizada na usina de Três Marias da CEMIG, que seria travar a unidade geradora, de modo que ela não rodasse e fizesse passar água por dentro dela, tá? É uma solução que pode ser feita, vou ter que avaliar com o nosso pessoal de máquinas rotativas, tá? Mas a gente já sabe que deve ser uma coisa muito mais difícil para ter em Três Marias, porque a máquina de Serra da Mesa é uma unidade de 400 megawatts. É uma máquina muito grande, feita para operar com uma queda maior, uma queda em torno de 110 a 120 metros, tá? Ou seja, que é uma máquina que você operar nesse tipo de condição dela travada, não é muito longe do que ela foi projetada, tá? Então, tem que ver se isso não poderia provocar danos na máquina, no sistema de travamento da máquina, utilizando freio, essas coisas todas, tá? Mas é algo que a gente vai avaliar também, ou seja, até o dia 6 a gente está com uma resposta a respeito disso. E a gente vai ter que articular com a ANA, de qualquer maneira, dessa vazão de 300 metros cúbicos por segundo, mesmo sendo nem diária teria que ser feita. A gente teria que, de qualquer maneira, fazer alguma suspensão temporária dessa resolução, ou pelo menos a ANA, a semelhança do que foi feito na bacia do Paraíba do Sul, emitir resoluções temporárias de modo que a gente poder testar essa redução de vazão. Tá? Mas eu acredito que a solução de modulação seja mais viável. Aí, nos próximos dias, ANA ou ANS e FUNA podem articular esse tipo de coisa. Só para entender, a ANA está aberta, então, a receber essa proposta vindo do ONS, né, com articulação com Furnas, e a ANA se compromete a analisar e não tem porquê, não havendo questões ambientais relevantes que possam levar a não aprovar, a aprovar rapidamente ela, tá? Então, esse é o ponto, tá? Então, estamos abertos a receber esse tipo de considerações. A preocupação que você mesmo sabe é olhar se tem algum impacto ambiental naquele trecho imediatamente ajusante da usina, porque depois entra no reservatório de Canabrava e aí dilui o problema, né? Então, bom, então fica esse dever de casa. Joaquim? Por favor, Riquino. Bom, eu só gostaria de um esclarecimento aqui, porque foi falado aí que a energia elétrica é um uso terciário da água. E, na verdade, pelo que eu entendo da legislação, a prioridade é abastecimento, dessedentação, né, humana e de animais, e os outros usos todos têm o mesmo nível de prioridade. Eu nunca ouvi e nem li em documento nenhum que a irrigação estivesse à frente da geração de energia. Eu gostaria que alguém me passasse esse documento para eu poder analisar. Espera aí, não vamos polemizar sobre isso, inclusive a ANEEL já saiu nesse momento, mas o que você tem razão é que o uso prioritário é o uso para abastecimento humano e dessedentação de animal. E os outros usos nós compatibilizamos. Nós aqui não estamos falando em discutir redução significativa de geração de energia elétrica. Nós não estamos discutindo isso. Estamos simplesmente modulando essa água que está lá disponível para o reservatório para geração no outro momento. Não é uma água que vai se perder. Nós apenas estamos recompondo, se for possível, avaliado dentro de todas as considerações técnicas que foram levantadas. Tá?
Então fique tranquilo que você não é o terciário. Existe o prioritário e acima do prioritário todos os outros usos têm que ser compatibilizados. Tem que ser compatibilizados, né? Eu diria assim. Bom, então, visto essas considerações, todos já têm o esclarecimento do que está acontecendo. Na programação nossa, a reunião não poderia acontecer no Carnaval, fica difícil de acontecer no Carnaval, mas então nós vamos antecipar uma semana, para ficar mensal, e fica no dia 6 de fevereiro. Então essa é a data que, se vocês pudessem agendar já desde hoje, nós vamos mandar o comunicado, mas 6 de fevereiro é a data da nossa próxima reunião. E essas coisas acontecendo antes de 6 de fevereiro não tem problema, viu, ONS? Se houver alguma proposta daqui até 6 de fevereiro, não tem por que não fazer. Não precisa esperar 6 de fevereiro para fazer alguma proposta. Então, mas esse é o ponto importante. Eu queria agradecer a participação de todos e dizer que é muito importante que a bacia crie esse ambiente, tá certo, de sala, onde as pessoas possam conhecer o que está sendo feito e também interagir com as pessoas que estão gerenciando esse sistema. Então, muito obrigado a todos e até o dia 6 de fevereiro.